ouvintes, tudo bem? Chegamos ao episódio de número 18 do podcast Quem Cala Consente. E para participar desse episódio, nós convidamos aqui para uma conversa super descontraída o professor Dr. Otávio Rios, que é docente da UEA e também é diretor da Escola Normal Superior. Professor Otávio, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Renato, pela oportunidade de participar de mais um podcast Quem Cala Consente. Vai ser um prazer conversar sobre inteligência artificial e educação. Também marcando presença conosco, o desenvolvedor, e analista de software, Mário Peter. Seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Vamos aí contribuir no debate. Também marcando presença aqui com a gente, o Marcos Cerufo. O Marcos possui graduação em Tecnologia e Processamento de Dados, é especialista em suporte técnico de sistemas computacionais, mestre em Ciências da Computação, doutor em Engenharia Elétrica em ênfase em Computação Aplicada e também fez pós-doutorado em Engenharia Elétrica. Seja bem-vindo ao Amazonas, seja bem-vindo ao podcast Quem Cala Consente. Olá, Renato. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast. Espero poder conversar e contribuir muito sobre o assunto. Olha, e nesse episódio nós vamos abordar o tema inteligência artificial e educação. E a gente começa esse podcast perguntando ao professor Marcos Cerufo, parece que a inteligência artificial na educação veio para ficar. Penso que a ideia é facilitar os processos pedagógicos através de ferramentas como o metaverso, chatbots interativos, plataformas adaptativas, realidade aumentada, gamificação, entre outras. Você concorda com essa premissa que a inteligência artificial veio para ficar na educação? Renato, eu concordo. De fato, a inteligência artificial ela está presente no dia a dia, não só da educação, como de diversas áreas, diversas aplicações. Na parte educacional, de fato, a gente chama um pouco mais de atenção porque é um processo que você desenvolve o cognitivo, ele é um processo que ela realmente facilita bastante para a gente pensar em novas metodologias ativas, pensar numa forma diferenciada que o aluno possa ter o conhecimento. A parte de metaverso, eu acredito que é algo que a gente ainda está engatinhando, mas a gente tem muito a desenvolver, a gente já tem algumas soluções realmente que são factíveis para o desenvolvimento da IA generativa, mas a gente vê na sala de aula os alunos, de fato, utilizando IA generativa para trabalhos diversos, confecção de texto, a parte de tradução, a parte de criação de vídeo. Então, tudo que colaborar para o aprendizado do aluno é interessante e bem-vindo, desde que seja feito de uma forma ética, responsável, considerando as premissas que são previstas em cada localidade, ou seja, se uma região ou uma instituição ela tem elementos que devem ser seguidos para poder consumir aquele tipo de inteligência, isso tem que ser observado pelo professor, o professor tem que ser um facilitador nesse processo, mas, de fato, ela veio para ficar e a gente consegue dar vários exemplos sobre o assunto hoje em dia. Professor, relativamente todos esses componentes que compõem a IA é muito novo, Do outro lado, nós temos uma legislação que não conseguiu acompanhar esse desenvolvimento tecnológico. Até que ponto essa ausência de um regramento legal específico pode afetar negativamente a sociedade? De fato, a gente está caminhando, vem uma discussão, a própria sociedade da computação e outras sociedades que se debruçam sobre o tema, mas isso não é exclusividade do Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, nos outros continentes, a gente tem também uma discussão sobre até que ponto se deve utilizar IA, porque os algoritmos, muitas das vezes, eles tangenciam para um tipo de classificação que ela é um pouco preconceituosa, ou algumas vezes ela é um pouco mal treinado, o algoritmo ele é mal treinado para poder tomar decisão. Então, o ponto é você discutir sobre o assunto e criar ferramentas para poder tornar esse processo um processo saudável, um processo que você utilize a ferramenta. Não está em pauta barrar a utilização da ferramenta ou ficar excluído sobre esse processo de utilização de IA de forma geral, e mais especificamente da IA generativa, que é o que está em pauta, que
está em foco hoje em dia, não está em pauta não utilizar, mas a gente tem que se debruçar sobre isso. A gente até pouco tempo atrás falava sobre o marco legal, né? A gente está num processo de ter uma legislação sobre o marco legal, mas a gente não consegue muitas das vezes fazer com que a legislação ela seja aplicada, que ela seja seguida. Então, na IA, como as possibilidades elas são muito diversas, você tem muitos parâmetros e ela consegue criar novos elementos de uma maneira muito rápida, talvez a gente passe por problemas similares. A gente vai ter uma legislação, a gente vai discutir, mas ela vai ter que, de uma forma constante, ser renovada, ser repensada, para que aspectos éticos, aspectos que estão ali tangenciando essa área, eles possam ser seguidos de uma maneira consciente por todos que utilizam a inteligência artificial. Muito bem. E eu chamo aqui o professor Otávio também para esse bate-papo. Professor, nós temos a Universidade do Estado do Amazonas, né, que é a maior universidade multicamp do país, né, que está sempre se modernizando, é atual, é pujante, e ela também não está atrás, né? Como que a UEA está se deparando aí com a inteligência artificial? Com certeza, Renato. Nós, na Universidade do Estado do Amazonas, especificamente na educação, estamos com um novo laboratório, né, como diz, colocando na rua, né, para trabalhar um novo laboratório, que é a Escola do Futuro. É um hub de inovação educacional na Amazônia. Esse laboratório especializado em pesquisa e inovação, ele foi criado pelo Conselho Acadêmico da Escola Normal Superior e está em fase agora de fato de implementação, né? E é um laboratório. A Escola do Futuro vai trabalhar com 2 eixos de inovação, um eixo que é o eixo de inovação educacional com uso de inteligência artificial e o outro eixo que é inovação educacional com realidade virtual e realidade aumentada. Então nós sabemos da importância, né, de formar, de capacitar os professores, né, os futuros professores, para o uso nessa tecnologia, para que possam ser, né, usuários eficientes e com isso possam de fato transformar e modificar a sua sala de aula, o processo de ensino e aprendizagem. Então a UEA não poderia ficar para trás. Nós sabemos que a UEA tem, né, um alinhamento, um interesse com a tecnologia muito grande, afinal nós somos financiados pelo Polo Industrial de Manaus, nós não podemos esquecer disso. É uma universidade já do século XXI, né, que nasceu nessa pegada tecnológica, né? Nós mesmos estamos aqui nos estúdios da universidade fazendo esse vídeo podcast, então nós esperamos que essa incorporação, né, do uso, da reflexão, do pensamento sobre inteligência artificial na educação seja um passo a mais que nós estamos dando aqui na Escola Normal Superior, mas que também seja um processo que de alguma forma aconteça naturalmente, né? Como foi há alguns anos, cerca de 30 anos, o processo de expansão, difusão da internet, né, que se tornou comercial. Então nós estamos muito otimistas quanto ao papel que a Escola do Futuro tem a desempenhar na Universidade do Estado do Amazonas e no Amazonas para contribuir com a capacitação, com a formação de professores que tenham essas competências e essas habilidades para poder, de fato, contribuir com a formação de estudantes no século XXI. Nós temos que lembrar, né, quando tratamos de ensino, que uma coisa era a década de 90, a década de 80, o início dos anos 2000, e agora, 2024, né, daqui a pouco 2025, nós temos uma outra realidade, um outro cenário educacional que exige uma nova postura nossa. Muito bem, e fazendo parte também dessa roda de conversa, desse bate-papo, nós temos do outro lado aqui o Mário Peter, que é analista e desenvolvedor de software, né? Ele só tem 31 anos de experiência nessa área e eu queria que ele pudesse abordar justamente isso a respeito da chegada da internet, né? Aproximadamente há 30 anos atrás, e agora a inteligência artificial no setor privado. Como é que você faz essa análise? Então, existe muita semelhança, né? Na web, no surgimento da internet, ela saiu do meio acadêmico e foi popularizado, né? Hoje a IA está seguindo o mesmo caminho. Ela saiu do meio acadêmico e está sendo incorporado ao uso
não só das empresas, mas o uso das pessoas comuns que não trabalham diretamente com tecnologia. Então, as duas coisas foram tecnologias disruptivas e que chegaram de forma muito semelhante ao grande público, né? Então, hoje todas as empresas têm em algum momento, em alguma etapa do seu processo ou dos seus processos, alguma coisa relacionada a IA para gerar um aumento de produtividade, né, dentro dos seus processos, em várias etapas. Às vezes, numa etapa produtiva, numa etapa criativa, mas estão sendo incorporados isso aí. Assim como foi com a web, né? Quando a internet popularizou, várias empresas criaram seus sites e houve uma difusão, né, do uso. Então, da mesma forma, a IA, nesse momento, ela está chegando e há mais pessoas e mais empresas também estão usando a IA. Então, tem muita semelhança. Para o nosso público, né, para os nossos ouvintes, eu gostaria que você pudesse pontuar um exemplo, algo, né, voltado à inteligência artificial, que é muito utilizado hoje, né, pelo setor da iniciativa privada e que ajudou bastante, né, as indústrias, né, o comércio. Você tem algum exemplo bem pontual para mostrar para a gente? Com a internet, foi muito explorada as questões dos sites, né, websites das empresas. Com a IA, está explorando o aumento da produtividade, né? Então, você tem recursos de IA que, por exemplo, analisam opiniões de clientes, dão respostas, interagem, sem necessariamente ter uma pessoa ali ou várias pessoas interagindo com os clientes. Então, são vários aspectos que a IA pode ajudar nessa produtividade e ter um acesso maior aos clientes, por exemplo, nas empresas, né? Facilitando esse acesso. Muito bem. Professor? Eu complementaria, falando um pouco da área educacional, dizendo que você pode aplicar a IA desde da entrada do aluno, né, na instituição, na parte de gestão. Então, você pode ter elementos de predição para tentar diminuir a evasão escolar, né? Então, o que faz aquele aluno desistir de um curso? Ou a IA ela pode fazer essa análise de dados. Até a produção de material, você pode produzir um material para poder auxiliar nesse processo. Do lado do professor, do outro lado do aluno, a IA ela pode ser utilizada para ajudar na consulta, numa parte de estudo. Então, eu acredito que ela revoluciona várias áreas, mas como aqui o assunto é mais a parte educacional, a educação, ela acredito, não perde essa figura do professor, do facilitador, da pessoa que está ali interagindo com o aluno. Na verdade, ela só ajuda, né? Ela ajuda nesse processo de conhecimento, de facilitar. Agora, uma ressalva tem que ser feita. Todo o conteúdo que é produzido pela IA generativa, ou seja, qualquer IA, ele tem que ser validado por um especialista. O especialista ele tem que estar ali dentro para poder dizer se aquilo que está sendo produzido está correto ou não, está de acordo com a legislação, está de acordo com questões éticas. Então, eu acredito muito que a IA ela vai ser uma mola propulsora, está sendo uma mola propulsora, ela vai ser cada vez mais, mas nós temos que acompanhar de perto esse processo, principalmente na parte educacional. A gente tem alguns casos, né, da utilização de IA em séries menores, onde você já introduz a utilização da mais com a supervisão do professor, com a supervisão dos pais, para que o aluno possa interagir através de um prompt, através da criação de uma imagem, da criação de um vídeo, para ele poder entender como é esse mundo e utilizar isso como uma ferramenta a favor do ensino. Professor, aproveitando a sua fala, aí um pequeno questionamento, né? A gente sabe que é um desafio, então como garantir inclusão e equidade em inteligência artificial na educação brasileira? A gente sabe dos desafios existentes, né? O Brasil com suas dimensões continentais, né? As suas particularidades. Como é que a gente consegue, como é que o senhor vislumbra, né? A gente pelo menos diminuir, né, essa desigualdade, tentando, né, levar a inteligência artificial para todos os estados, para todos os ambientes? Eu acredito que todas essas aplicações e ferramentas que passam pelo uso de inteligência artificial, de ciência de dados, de machine learning, são todas nomenclaturas que a gente utiliza, ela vai ser um elemento importante para diminuir essa assimetria que você está citando. Porque
os próprios governos estaduais, responsáveis por séries maiores, e os municipais por séries menores, e o federal pela instituição do nível superior, né, pelo curso do nível superior, eles podem lançar mão de soluções que utilizam isso tudo que a gente está discutindo para que o alunado possa ser trazido. Por exemplo, porque não? Existem várias ferramentas para que ajudam no ensino da matemática. Sim. Por que a gente não traz esse ensino da matemática? E a gente tem casos diversos que a gente poderia citar aqui de organizações, né, municipais ou estaduais e afins que pegam esses casos e levam para as escolas, seja essa escola pública ou privada. Isso é interessante. Então, a inteligência artificial, ela é para todos. Cabe tornar elemento de política pública para poder trazer isso para dentro da escola. É o que eu acredito. Então, assim, a universidade, papel preponderante, o que o Otávio estava falando da escola do futuro, é fundamental nesse aspecto. A gente tem que desenvolver pesquisa para melhorar, a gente tem que desenvolver tecnologias que sejam com um selo brasileiro, que sejam pensados por pesquisadores brasileiros. Sim, nós temos que estar na vanguarda, mas, na verdade, temos que fazer com que isso chegue nas escolas, em todos os níveis. Então, assim, ela é mola propulsora que vai nos ajudar nesse processo de diminuição da simetria, sim. Beleza. Então, trazendo agora um questionamento para que todos possam participar. Uma pergunta aqui polêmica, para que vocês possam também contribuir e ajudar aí os nossos ouvintes. Haverá um dia em que a inteligência artificial substituirá o professor em sala de aula? Quem é que começa? Professor Otávio, como está com o senhor, professor? Olha, Renato, acredito que não, né? Mas o papel, como o professor se comporta e o que ele desempenha em sala de aula vai sofrer, obviamente, uma alteração, né? Cada vez mais, esse ensino e aprendizagem, né, com o uso de ferramentas de inteligência artificial, vai permitir liberar o professor de tarefas que são repetitivas para que ele possa se concentrar em projetos, né, em temas mais criativos, em inovação na sala de aula, com foco no desenvolvimento de competências e habilidades, e não exatamente na especificidade de uma informação ou outra, né? Então, eu acredito que a inteligência artificial, né, ela é uma possibilidade de um salto para nós aqui no Amazonas, na Amazônia. A gente estava falando sobre essas desigualdades, né? Redução de assimetrias, redução de desigualdades. Isso é um tema que nós que atuamos na pós-graduação estamos acostumados a ouvir, não é, Marcos? Há muitos e muitos anos, porque existe uma óbvia assimetria entre o Sudeste, o Norte e o Nordeste. Nós já temos uma assimetria global em termos de inteligência artificial quando nós pensamos, né, que as grandes empresas que estão disponibilizando aí as suas inteligências artificiais, os seus modelos de linguagem, eles são empresas que estão no norte global, né? Nós aqui, o sul global, estamos patinando, correndo atrás, como se diz, do prejuízo. E aí o governo federal tem colocado na rua um plano brasileiro de inteligência artificial. Então eu acredito que esse esforço vem do ponto de vista do governo federal e agora cabe também a nós, nas universidades estaduais, federais, nas escolas, fazermos a nossa parte, né? Porque essa ferramenta, a inteligência artificial, ela não existe por si só. É preciso que o usuário, quem é o usuário da inteligência artificial no ambiente escolar, no ambiente educacional, é o professor, o aluno e o técnico. Então, se essas pessoas, que não são desenvolvedores necessariamente, mas são usuários, não souberem os limites, né, as possibilidades de uso da inteligência artificial, então não vai sair do lugar. Então, é chave capacitar. É muito importante qualificar e esse é o papel da Escola do Futuro dentro da UEA. Inclusive, nós já iniciamos, né, o primeiro programa, né, de formação de professores de alta performance em inteligência artificial na Escola Normal Superior e esperamos que em breve nós possamos disseminar, abrir turmas, né, e contribuir com a popularização da inteligência artificial no ensino, né, na educação aqui no Amazonas. Renato? Mário Peter, por gentileza, participe também. O que você acha? Você que é analista e desenvolvedor, já voltado para o setor privado, vocês vislumbram que um dia a inteligência artificial possa substituir o professor em sala de aula? Não creio. Inclusive, a IA, como foi falado aqui, ela vai ser uma ferramenta de apoio que vai liberar o professor para fazer trabalhos mais nobres e menos manuais, né? Então, a IA ela veio para
servir como uma ferramenta, como qualquer outro tipo de ferramenta na área de informática. Como foi falado também, tudo que você usa de IA, você precisa ter uma observação do resultado. Então, quando você vai pedir alguma informação para a IA, e o próprio professor, ele precisa saber o que ele está pedindo. Então, precisa que alguém que seja especialista valide o que ela está falando. Porque que a IA nada mais é uma cópia do pensamento humano. Ela não pensa por si só, né? Então, quem está utilizando a IA, no caso do professor, ele tem que direcionar as respostas. Então, eu acho difícil, muito difícil. A curto prazo, ninguém sabe num futuro mais distante se isso possa acontecer. E talvez o professor Cerufa aqui possa dizer se pode chegar nesse nível ou não, né? Que ele é pesquisador. Olha, Renato, professor, por favor. Se o teu pensamento, se a pergunta for direcionada, substituir o professor é mudar a metodologia? Sim, eu acho que a metodologia ela já está se transformando. Eu, em sala de aula, eu ministro aula numa disciplina chamada Complexidade de Algoritmo. A forma que eu ministrava a disciplina 5 anos ou 4 anos atrás não é a mesma forma que eu uso hoje em dia, porque não é simplesmente pedir para desenvolver, né? Porque se for pedir para desenvolver, ele consegue o código. Então você vai realmente se adaptando e o professor do passado, eu do passado, não é o mesmo professor de hoje em dia. Então eu fui substituído por uma nova ferramenta que está ajudando. No futuro, talvez se você falar assim, mas você tem cursos de EAD, que você consegue fazer hoje em dia uma graduação, uma pós-graduação, sem a necessidade. Mas alguém gravou o curso, né? Alguém catalogou, então, de qualquer forma, você vai transpassar por uma catalogação de conhecimento, né? Mas gera impacto, né? Essa pergunta, ela não tem um sim ou não, ela sempre tem um sim ou não, mas talvez, depende. Veja, tem muitas aplicações que tiveram 10 anos atrás que a gente nem imaginava, né? Quem diria que a gente ia se transportar utilizando só o celular para poder pedir, né? Tantos aplicativos que a gente tem. O que será que daqui a 10 anos a gente vai ter nessa parte educacional? Tem algumas tendências? Tem. A utilização de óculos de realidade virtual é uma coisa que você leva para a sala de aula, você consegue levar o aluno para Paris, leva o aluno para ver uma figura geométrica, por exemplo, na Grécia, ou vai para outro lugar, e isso é fantástico, né? Sim. O que a gente chama a atenção, que a gente atua muito nas pesquisas, como o Otávio citou, é que esse processo de ensino, ele tem que ser levando em consideração a realidade de cada localidade, né? Como diria Paulo Freire, você tem que ter uma empatia para quem realmente está gerando aquele conhecimento. Então, até nisso a IA pode ajudar, né? Não adianta você ensinar para o aluno vovô ver a uva se ele não tem uva naquela realidade. Você tem que fazer ele ver o que ele tem. Então, ela é uma ferramenta, hoje em dia a gente utiliza, o aluno lança a mão para fazer vários aspectos, mas essa validação eu não vejo a curto prazo como acontecer sem ter um facilitador, mesmo que a nomenclatura não seja professor, você queira chamar de facilitador ou de instrutor, né, ou capacitador, né, ou orientador, mas é alguma pessoa que vai estar por ali orientando quem está sendo receptáculo de informações. Olha, é incrível quanto o conteúdo é interessante, o tempo voou, né? O tempo, antes das considerações finais de vocês, eu gostaria de reforçar que o podcast Quem Cala Consciente tem a parceria, né, com o programa de mestrado PPGIC, né? Tem o total apoio do PADEX, PROEX e da Universidade do Estado do Amazonas. E agora eu abro o espaço para considerações finais de vocês. Começar aqui com o Peter e as suas considerações, por gentileza. Gostaria de agradecer o convite, né? E a oportunidade da gente conversar, bater papo aqui e colocar isso aí para as pessoas, né, que de repente ainda não ouviram falar de inteligência artificial, né, para despertar o interesse, que a inteligência artificial não é mais uma coisa do futuro, é o presente, né? Então é isso. E dentro da parte de educação também, para os professores que ainda não têm essa visão, começar a procurar entender melhor isso, porque já é uma realidade, não é mais o futuro, é a realidade. Professor Otávio, tenho certeza que não vai ser a única vez que a gente vai estar falando sobre inteligência artificial. Tenho certeza que você já está bolando novas ideias, novos convidados, novos temas para que a gente possa discutir isso aqui e tornar cada vez isso mais acessível, né, para todas as pessoas. Por gentileza, suas considerações.
De fato, Renato, nós já estamos aí trabalhando com outras ações, né, em torno da Escola do Futuro e da pesquisa com a inteligência artificial na educação. Então, neste momento, nós acabamos, né, de fechar uma parceria com a Pontes Editores. Vamos lançar um livro que é Pesquisa e Escrita Acadêmica em Tempos de Inteligência Artificial. O professor Marcos Serufo também faz parte da equipe desse livro, o professor Mário Petter também. E nos próximos meses nós estaremos aí nesse processo de produção e no início de 2025 vem livro novo, fresquinho, metodologia nova, e sabemos que nós receberemos as críticas, mas também receberemos, né, os feedbacks positivos e entendemos que era necessário fazer. E outra ação que nós estamos fazendo é implementando um programa, né, de capacitação desses professores para o uso de inteligência artificial. Nós esperamos em breve conseguir, né, patrocinadores, apoiadores, para que nós possamos, né, reproduzir, replicar esse curso que nós estamos ministrando, né, dentro do programa de formação de professores de alta performance em IA, não apenas para os professores da Universidade do Estado do Amazonas, da Escola Normal Superior, mas que nós possamos capacitar e levar esse conhecimento para os professores da rede pública, para os professores da rede privada, para os professores da educação básica, para os professores da educação superior. Nós entendemos que essa é a missão da Escola do Futuro e essa é a missão da Escola Normal Superior, né? A Escola do Futuro é um laboratório de pesquisa e inovação da Escola Normal Superior, que é a Faculdade de Educação da UEA. Professor Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de estar aqui participando com a gente e as suas considerações. Renato, primeiro eu gostaria de agradecer ao podcast Quem Cala Consente, né, em nome da sua pessoa, pelo convite, professor Otávio, por estar compartilhando aqui a bancada, Mário. Bom, em nome da Universidade Federal do Pará, né, eu sou da Universidade Federal do Pará, sou lá do Laboratório de Pesquisa Operacional, faço parte do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos, né, a gente agradece. Essa colaboração da academia, ela é fundamental. Né? É bom a gente falar um pouco o que a gente está fazendo, né, para poder avançar no estado da arte, no que se refere a inteligência artificial, educação, um pouco de IA generativa, né? A gente vem desenvolvendo com alguns parceiros da empresa, como a Intercelery, como a Proesc. Então a gente vem dialogando com a academia, vem dialogando um pouquinho com a iniciativa privada. Então, sempre que nos convidarem, estaremos aqui. Eu agradeço imensamente e espero que a gente possa ter outra oportunidade para trocar ideia de outros assuntos. Beleza, gente. Esse é o podcast Quem Cala Consente. Eu sou Renato Rodrigues, mestre em Ciências Humanas, amazonense, cidadão brasileiro.